Paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula nós teremos nessa semana, né? Sobre a nossa revista que fala sobre relacionamento familiar. E na lição de hoje nós vamos falar sobre Samuel, o jovem sacerdote. Mas nós vamos falar sobre Ana, a mãe de Samuel, nessa lição, que fala sobre a persistência na oração. A palavra de Deus diz que Eucana era marido de Ana e de Penina. Então, a lição vai dizer sobre Penina, que tinha filhos com Eucana. Porém, Ana era estéril. Ela não podia ter filhos, pelo qual Penina a humilhava. Além da impossibilidade de ter filhos, Ana se sentia triste com as provocações que sofria da outra esposa de Eucana. Ana, contudo, era temente a Deus e sabia que ele podia mudar a situação. Chegou então a época de Ana ir com o marido para Siló, onde o povo celebrava uma das festas anuais mais importantes de Israel. Em meio à alegria de muitos, Ana foi ao tabernáculo e derramou seu coração diante de Deus, que ouviu a sua oração sincera e permitiu que ela engravidasse de Samuel. Ana havia feito um voto ao Senhor, que o menino cresceria no templo para o serviço de Deus. Assim aconteceu, e Samuel foi preparado para o sacerdócio desde menino. A base bíblica dessa lição está em 1 Samuel, no capítulo 9, no versículo 11 ao 20. Ana, ela tinha o desejo de ser mãe, como toda mulher que tem o desejo de ser mãe. E ela era uma mulher que não podia gerar filhos. A outra esposa de Eucana, a palavra de Deus diz que irritava Ana de uma tal maneira que dava tristeza em Ana. Por quê? Porque deveria ser mais ou menos aquela pessoa assim, eu tenho filhos, você não tem. Mais um ano, Ana, você está indo, nós estamos indo para sacrificar a Deus e você não tem nenhum filho, para que Eucana levasse ofertas ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Eucana levava ofertas para ele, para Penina, para os filhos de Penina e para Ana. Mas também diz a Bíblia que ele levava porção dobrada de oferta de Ana, porque ele a amava muito. Mas a Penina provocava ela, por ela não poder ter filhos. Só que, mesmo assim, Ana insistia em ir. Ela ia e se derramava na presença do Senhor. Ela pedia a Deus por um filho. E a Bíblia nos conta que depois de comerem e beberem em Siló, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus
cuidados do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que interessante. Depois que Ana ali orou, e Eli achou até que ela estava embriagada, porque ela estava só mexendo os lábios, chorando, e ela não falava palavras. A palavra de Deus diz que quando ele falou para ela assim, que o Senhor conceda o desejo do teu coração, aquilo entrou dentro dela. E ela começou a crer nessa palavra. Ela acreditou que ela seria mãe, que Deus ouviria a oração dela. E isso fez com que ela mudasse até o semblante dela. Aí diz assim, o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela acreditou na bênção que ela iria receber. O coração dela se alegrou de saber que Deus iria ouvir a oração dela, que Deus tinha ouvido a oração dela e que Deus iria responder. E realmente aconteceu. Aí diz assim a Bíblia: e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o Senhor, o tenho pedido ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Ana teve um filho, e que filho maravilhoso e especial, que foi Samuel. Samuel foi consagrado a Deus. Quando Samuel nasceu, Ana e Eucana levaram ele para cumprir o voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até o que desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Ou seja, Ana cumpriu para Deus o voto a qual ela tinha feito. Ela não ficou pedindo, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Quando ela teve aquele filho, ela tomou aquele egoísmo, aquela posse e esqueceu da promessa que ela tinha feito a Deus, que era entregar Samuel para crescer no templo, para servir ao Senhor no templo. Então, voltando à nossa vida hoje de oração, será que a gente tem persistência e acreditado nas nossas orações? Será que nós temos orado confiando no que nós temos orado? Será? Será que a gente não ora e põe assim, se acontecer, se o Senhor me der? Lógico que a resposta de Deus nem sempre é sim nas nossas orações. Às vezes o Senhor nos responde com sim, às vezes o Senhor nos responde com não, mas sempre o Senhor responde às nossas orações. E Ana, depois de ter sido tão amargurada, ter sido tão humilhada, ter sido tão afrontada por Penina, ela podia ter dito assim: a minha rival seria ali, né? A Penina tem filhos e o Senhor não me concede. Eu não quero saber por que Deus não faz por mim, por que Deus só faz para ela, por que o Senhor só opera na vida dela e o Senhor não operou na minha. Não quero saber de sacrificar o Senhor, não quero saber de adorar o Senhor. Mas Ana não fez isso. Ana, a palavra de Deus diz que ela ia todos os anos para ofertar ao Senhor, adorar o Senhor. Então, o que a gente vê? Que nós, às vezes, a gente, por motivos
tão poucos, pequenos, a gente às vezes deixa de orar. A gente às vezes fala assim, nossa, mas se até agora o Senhor não me concedeu, eu não sei por que às vezes você ora, eu não sei pelo que você tem orado. Às vezes você ora pela conversão de alguém, às vezes você ora pela mudança na vida de alguém, às vezes você ora por alguma coisa material, às vezes você ora pela sua família e às vezes a resposta de Deus ainda não chegou. Às vezes a resposta de Deus ainda não veio. E às vezes você pensa, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não vou receber aquilo que Deus tem para mim? Será que não é mais para eu orar? Será que é para eu parar? Puxa, às vezes não é o que Deus tem para mim, então eu não vou orar mais. Ah, essa pessoa não muda. Eu já orei tanto por ele, por ela, e não há mudança na vida deles. Às vezes você ora pelo seu pai, pela conversão de um pai, pela conversão da mãe, pela conversão de um avô, de um tio, de um parente, de um amigo. E você fala assim, eu não vou orar mais. Porque se Deus tivesse que mudar, ele já teria mudado. Se Deus tivesse que fazer, já teria feito. E outras coisas tantas a qual você às vezes apresenta ao Senhor. E tem muitas coisas que a gente às vezes acha que é impossível de acontecer para nós. Às vezes a gente deseja uma coisa e às vezes a gente acha que isso é tão grande, tão impossível de acontecer. Mas o que é grande para mim, para você, não é grande para Deus. Às vezes a gente olha porque quando nós oramos, nós não podemos olhar para nós. Mas nós temos que olhar para Deus, para o tamanho de Deus, para o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. É Ele que opera, é Ele que vai responder as orações, é Ele que vai fazer o milagre. Então nós não podemos mais ficar olhando com os nossos olhos carnais, os nossos olhos naturais. Quando a gente ora, a gente entra no impossível, a gente ora naquilo que é impossível às vezes de acontecer, então nós entramos na hora da nossa fé. O que é a fé? A fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. Isso é fé e nós temos que colocar ela em ação. Às vezes é difícil, às vezes é doído, às vezes você está orando por alguma coisa e você fala assim, mas será, meu Deus, que vai acontecer? Será, meu Deus, que pode acontecer isso? Quando a gente fala esse será, é como se a gente estivesse limitando a Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim, puxa, será que Deus pode? Mas Deus pode. Deus pode mudar as situações. Deus pode. Às vezes você está orando por algum parente enfermo, por alguma situação, e você olha, às vezes, fala assim, mas o médico diz que não tem jeito, mas Deus diz que tem jeito, Deus diz que pode. A última palavra vem de Deus. Tudo na nossa vida, a última palavra quem dá é Deus. Por exemplo, nós estamos atravessando por essa pandemia, que é uma coisa assim, aos nossos olhos, é uma coisa assim, tão grande, tão impossível. Você olhar, você fala, meu Deus, até quando vai tudo isso? Vai até quando Deus permitir. Vai até quando o Senhor permitir que vá. A nossa vida é dirigida por Deus. A nossa vida é cuidada por Deus. Nós somos cuidados por Deus. Nós somos tratados por Deus. Então nós temos que permanecer firme em oração, crendo que o Senhor vai operar. Assim como Ana creu que Deus daria um filho para ela. E Deus deu, ela concedeu a Samuel. E depois ela teve mais filhos, Ana. Porque Deus abriu a madre dela. Mas o primeiro filho dela, Samuel, ela levou ao templo para ser criado ali por Eli. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos, que eram dois atribulados. Eles roubavam as ofertas que vinham no templo. Eles eram 2 filhos desobedientes que Eli tinha. E de repente, Samuel ali, na casa de Eli,
foi quando Deus chamou a Samuel à noite. Ele ouviu uma voz que disse: Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli, mas não era. Já era Deus chamando Samuel para poder fazer de Samuel a pessoa maravilhosa que Samuel foi na presença de Deus. O homem maravilhoso que Samuel se tornou na presença de Deus. Um profeta. Um homem que tinha um compromisso com Deus. Aí, a gente vê o quê? Que Eli começou a ver a diferença até ali nos filhos, entre os filhos dele e Samuel. Porque Ofni e Finez eram dois desobedientes, mas Samuel era um moço obediente, um jovem obediente. Então, ele foi um tesouro na vida da mãe. A mãe tinha orgulho quando ela ia no templo, que ela ia lá e ela via o filho dela lá. Ela levava, a Bíblia diz que todos os anos ela levava uma veste nova para ele. Com alegria, com amor, daquela bênção tão grande que Deus deu para ela, que foi Samuel. Ana não desistiu de acreditar. E quando Deus dá do melhor. Deus dá aquilo que a gente às vezes nem espera que seja tanto, mas Deus dá. A persistência de Ana na oração foi assim algo tremendo. Continuando aqui na lição, diz assim: a oração de Ana mudou a história da sua vida e do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus era governado estava sendo governado por pessoas que estavam sem crédito nenhum. Eles estavam acabando ali, fazendo o povo sofrer. Diz a palavra de Deus que Samuel foi usado por Deus para provocar um avivamento espiritual no meio do povo, acabando com a idolatria, o que trouxe de volta os dias de vitória para a nação hebraica. O povo estava sofrendo com a má administração que tinha. E Deus levantou Samuel para governar ali sobre aquele povo. Então, a Bíblia diz que os frutos da oração de Ana foram maravilhosos. Por quê? Porque abençoou o povo. Então diz assim: foram longos anos de perseverança, suportando as provocações de Penina. Os frutos colhidos por Ana, porém, são evidentes. Ninguém jamais soube o nome dos filhos de Penina, nem tirou deles nenhuma boa orientação para a vida cristã. Por outro lado, olha bem, os filhos de Penina não são nem citados. Por outro lado, aqueles filhos que ela exibia tanto, né? Por outro lado, Samuel teve o seu nome eternizado nas Escrituras, bem como Ana, cuja vida e fé têm servido de estímulo para muitas mães ao longo do tempo. Esse é o resultado alcançado por quem deposita em Deus pelas orações do seu futuro. Ana entoou um cântico de gratidão ao Senhor, declarando: até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Isso significa que ao cumprir o seu voto com Deus, Ana foi agraciada com mais filhos. Deus se agrada daquele que sacrifica o que lhe é valioso, como bem disse Davi ao declarar que não oferecia a Deus aquilo que de nada custasse. Atitudes assim também demonstram o nosso reconhecimento de que tudo o que temos é pela graça divina. Portanto, tudo que o cristão possui deve ser usado para servir e honrar a Deus. Olha bem, tudo que nós temos, espiritual, material, tudo que nós temos vem de Deus. Até o ar que nós respiramos vem de Deus. Tudo, você não tem nada seu. Dessa vida, nós não levamos nada. A maior prova que nós não temos nada nosso é que quando nós morremos, que nós partimos para o Senhor,
Nós não levamos nada, nada, nem a roupa do nosso corpo. Nós somos enterrados com uma roupinha, mas essa roupinha vai ficar ali. Nem o corpo, vai ficar tudo ali. Tudo pertence a Deus. O fôlego de vida pertence a Deus. Tudo é de Deus, tudo vem dele e tudo vai voltar para ele. Então, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Ana é um exemplo de fé e perseverança. Nós temos que seguir esse exemplo de Ana. Termos na nossa vida fé e perseverança. Fé para crer nas nossas orações e perseverança para continuar orando. Na revista está dizendo que os historiadores dizem que Ana demorou 25 anos para ter filhos. Ou seja, foram 25 anos de persistência em oração. Então, não é assim, orou hoje e acontece amanhã. Às vezes sim, mas tem orações que demoram para ser respondidas. Então, eu não sei qual a tua petição diante do Senhor. Eu sei as minhas. Eu não sei as suas petições diante do Senhor. Mas não desanime de orar. Persista firme em oração. Acredite que Deus vai responder as tuas orações. Tenha fé. Ore com fé. Ore crendo naquilo que ainda não existe, para poder trazer à existência. A resposta de Deus vai trazer à existência a sua petição. Creia no Senhor. Creia, creia. Fale com Deus crendo naquilo que você está falando. Porque Deus é bom e misericordioso. E lembre que tudo que você receber dele é dele. É emprestado para nós. É dele, mas é dele. Até os dons são emprestados para nós, mas é dele. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. A Deus seja dada toda a honra, a Deus seja dada toda a glória, a Deus seja dado todo louvor, porque tudo vem das mãos dele e tudo volta para ele. Amém? Que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor a cada dia. Como diz o nosso pastor Oséias, a doce presença, a maravilhosa presença, é isso que nós temos que buscar na nossa vida. Acima de tudo que você deve orar e pedir, busque a presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor está em nós, até força para orarmos nós teremos mais. Amém? E que Deus fale forte no teu coração e que no decorrer dessa semana você esteja orando e acreditando no que você está orando. E que o Espírito Santo de Deus nos encha cada dia mais e mais, nos dando forças para suportar os dias. Amém? Fiquem na paz do Senhor, fiquem com Deus e uma boa semana para vocês. Em nome de Jesus. Beijos.